Eu sou o Leandro, eu sou médico, faço 30 anos de formado esse ano, sou funcionário público da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, estou lotado no Hospital das Clínicas da UFMG há 30 anos, como cirurgião de câncer e mastologista, e formo médicos há 30 anos. Antes de começar a minha fala, eu queria deixar claro a ausência de qualquer conflito de interesse com produtores de cannabis. Acho muito importante isso ser colocado, porque na fala do Poder Executivo, a gente escutou que o professor Cripa é um dos que diz que não precisa plantar. O professor Cripa é dono de uma patente sintética. Isso precisa ficar claro. As pessoas têm que entender aonde que vão os interesses reais. Mesmo porque até mesmo as pesquisas científicas com sintéticos de canabinoides enfrentam um grande desafio. Qual é? É porque as pessoas já sabem que funciona. Você vai submeter seu filho convulsionando a um placebo? Então, isso é de cada um, e eu prefiro deixar claro a manifestação que eu não tenho nenhum conflito de interesses. Epidemia de drogas, ópio, melhor jeito de ficar livre do ópio é com cannabis medicinal, isso é ciência. Não estou aqui para discutir drogas. Estou na Comissão de Direitos Humanos perante a inúmeros mandatos legislativos. E o meu objetivo de cidadão, que nunca se sentiu criminoso, me sinto um desobediente civil, peço, em nome de todos os meus associados, em nome de todos os pacientes, em nome de todas as famílias do Brasil, que esses mandatos legislativos da atual gestão, que nos deixem de ser desobedientes civis. Então, precisamos de uma lei, e a lei sai da casa que faz leis, tá bom? Então, a gente defende uma qualidade de vida, a minha história é carregada de emoção, eu sou pai do Benício, não vou mostrar nenhum vídeo, basta digitar no Google Benício maconheiro, Benício usuário de cannabis medicinal. Meu filho tem 11 anos, até os 5, 48 internações hospitalares, 14 delas em CTI. Meu filho é vivo porque eu sou médico cirurgião, tinha um CTI dentro de casa e entubei meu filho para sobreviver mais de 20 vezes. Meu filho tomava 5 medicamentos, 25 comprimidos por dia e hoje usa um óleo de cannabis 3 vezes ao dia. As crises mudaram radicalmente, trazendo enorme economia para o SUS. Por quê? Vocês sabem quantos leitos de UTI neonatal existem no país? Sabem qual é o custo dessa internação? Então, meu filho parou de internar, meu filho não usa nenhum medicamento mais fornecido pelo SUS, tá bom? Então, eu acho isso muito importante. E a gente vê isso por quê? Porque, independente do legislador, do advogado, do médico, do papa, do presidente, nós vamos continuar. E a gente vê isso claramente depois da RDC 17, da Anvisa, que permitiu o acesso ao importado por causa de uma demanda da sociedade civil. Isso precisa ficar claro. Essa demanda cresce absurdamente a cada ano, e até maio de 2019, 6.530 pacientes cadastraram para importação, 9.700 pedidos foram concedidos. 6.500 pacientes e 9.700 pedidos. Por que o pedido não é o mesmo? Porque isso não é um remédio. Isso é um extrato lá fora, que depende de uma produção, que é como se fosse um vinho Merlot. Se todo mundo tomar o vinho Merlot de determinada vinícola, não tem mais, vai mudar, não tem continuidade. Então, a autorização permite até para mais de um produto que é tratado como suplemento. E o mais incrível, mais de 900 colegas médicos prescreveram de forma compassiva, atendendo a RDC 17 de 36 especialidades médicas diferentes. Isso precisa ficar bastante claro. Quais são as principais doenças? As principais doenças atendidas com cannabis medicinal é epilepsia refratária, autismo, Parkinson, Alzheimer, dor neuropática e pacientes em câncer. Essas doenças correspondem a 85% das autorizações da Anvisa. Se você estudar isso epidemiologicamente, ele tem links, essa apresentação fica disponível, senador. Todos os links são acessíveis, toda a ciência que eu apresento aqui é consultável.
Não tem conflito de interesse, e a gente tem no Brasil hoje um potencial de usuários de 10 milhões e 500 mil pessoas. Como? A estrela não é a cannabis. Eu vejo falar de cannabis. A estrela é um sistema endocannabinoide reconhecido pela ciência a partir de 94. Esse sistema é um sistema que existe há 600 milhões de anos e a planta está na superfície do planeta há apenas 32 milhões de anos. Ela é um mecanismo de fornecer substâncias semelhantes que nós temos, que modulam o sistema nervoso, modulam o sistema imune, e a partir disso a ciência andou para frente. A gente tem que, antes de entender um artigo científico, a gente tem que ver o mérito de quem publicou e qual é o interesse. Cannabis começou a ser descoberta no próprio PubMed, citado pelo ministro, em 1945. Mecholan isolou, em 1963, no ano que eu nasci, o CBD. Em 64, o THC, mas já tinha sido isolado antes. Isso aí é um gráfico que mostra as publicações ao ano, ao longo do tempo, sobre benefícios de cannabis. Houve um salto de qualidade na década de 70 com a descoberta do poder anticonvulsivante. Depois, com o sistema endocannabinoide, a literatura disparou. A literatura está disparada no sentido de mostrar benefícios medicinais. Qual que é o problema do acesso? Para nós, pacientes desobedientes civis, que continuamos a ser, o problema é o médico prescritor, o problema é uma Anvisa que tem uma RDC 17, que é difícil de você conseguir toda a burocracia, e a segunda coisa é o preço. Quando eu falo de médico prescritor, encontramos barreiras. A primeira é o CFM, que não expressa o desejo dos médicos brasileiros. O CFM impõe e restringe a prescrição para neurologistas e psiquiatras somente para crianças de 1 a 18 anos. Se tem 11 meses, não pode. Se tem 18 anos e um dia, não pode. Ainda restringe para neurologista e psiquiatra. Sou cirurgião de câncer e prescritor com muito orgulho. O CFM solta um livro, há 2 meses atrás, sobre a tragédia da maconha. Que tragédia? Será que isso tudo que foi explicado aqui é tragédia? Nós somos o país que mais consome seda para enrolar baseado. Será que 30% dos usuários são mesmo problemáticos? Isso é uma discussão que não cabe aqui. Bom, essa burocracia e o preço da Anvisa continuam dificultando o acesso. Olha o CRM. CRM, precisa de aprender primeiro o CFM. 2 coisas fundamentais. Se eu for considerar o número de neurologistas, quando eu fiz isso para apresentar no CREMESP, lá em São Paulo são 849 neurologistas, 1 para cada 53 mil. Resolvi, de maneira até preconceituosa, reconheço, de pegar um estado como Roraima, imaginei que era algo um pouquinho para lá da falta de assistência. Mas lá tem um neurologista para 104 mil pessoas, enquanto no meu estado é um neurologista para 270 mil. Como é que restringe para neurologista? Você acha que todo paciente que convulsiona tem acesso a um neurologista e está discutindo a restrição? Psiquiatra, então, em Minas é 1 para cada 306 mil. Ou seja, o buraco, seu CFM, é mais embaixo um pouquinho. Além disso, houve uma consulta pública para se fazer um extrato que limitaram via oral. Eu importo um óleo para o meu filho que custa $400 o frasco, aproximadamente, plantado nos Estados Unidos a céu aberto. Pela Anvisa, tem que ser dentro de um bunker de concreto, com porta dupla de acionamento independente, só por biometria, e as plantas precisam ficar filmadas 24 horas por dia antes de aparecer na Terra, como se ela fosse o criminoso. Não é? Isso é uma coisa que a gente tem dificuldade de entender. O preço é exorbitante. Aí estão os 11 óleos importados mais utilizados pelos nossos associados. Quem usa 100 miligramas mais ou menos por dia de CBD vai ter lá de R$ 924 a R$ 1.700 por mês. O Mevatil, que é um medicamento estabelecido no Brasil, R$ 2.880. E o mercado? Será que é proibir mesmo? O mercado é promissor no mundo inteiro. Isso tem trago dinheiro, economia, emprego, imposto, para muita gente a cannabis medicinal. E o mais incrível de tudo é que nós, a AMAME, participa da International Society Medical Patients Coalition,
que são uma associação, que é uma associação internacional, que congrega várias associações de pacientes no mundo inteiro, e nós estamos em comunicação com a Organização Mundial de Saúde há muito tempo. Em janeiro desse ano, essa Organização Mundial de Saúde resolveu reclassificar a cannabis. E o extrato de canabidiol, o extrato de cannabis rico em canabidiol com menos 0,2% de THC, é para não ter nem controle. Essa decisão foi referendada agora na reunião magistral da ONU sobre o escritório de drogas e crime que aconteceu em Viena. Vai haver uma reclassificação da cannabis. Eu vejo um terror apresentado sobre a cannabis e eu vejo um outro lado na ONU. Quer dizer, o Brasil caminha para o lado errado. Eu não tenho dúvida disso. A RDC, o paciente, então, para quebrar aquele muro, ou ele segue a RDC e assume os custos, ou ele vai para o mercado ilegal. Vocês acham que as famílias que têm condição de pagar vão pagar? E aqui não tem. Basta digitar no YouTube como fazer um óleo de maconha. Basta ir num ponto de droga. E cito mais, nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade, lá tem uma frase dita por um traficante de drogas. Porque a droga maconha, que é vendida na rua, geralmente a tal prensada é R$ 4,00 para 1 grama. Uma caixinha de fósforo prensada, que tem mais ou menos 25 gramas, isso custa R$ 100. Se você for em Belo Horizonte, na Boca de Fumo, e falar que é para um menino em convulsão, isso custa a metade do preço. Infelizmente, legisladores, mandatos, os traficantes respeitam mais os pacientes que as autoridades. Várias pessoas procuraram habeas corpus coletivo e conseguiram. Eu, particularmente, não defendo o habeas corpus. Por quê? Porque é para uma pessoa só. Imagina uma velhinha com Alzheimer de 86 anos sendo cuidada pela irmã de 70, plantando maconha para produzir um óleozinho para aquela velhinha. Isso não tem sentido. Então, as associações de pacientes, nós nos unimos, produzimos um documento para ser entregue a todos vocês, parlamentares, que põe aqui o que a gente acha que devia ser de uma regulamentação benéfica da cannabis. Para a gente entender, a associação de pacientes é muito importante. Por quê? Fazemos ciência. Controlamos os nossos primeiros 38 pacientes, apresentamos no Congresso da Associação Brasileira de Neurologia Infantil resultados que foram impressionantes. Não conseguimos publicar, por quê? Porque um comitê de ética, que talvez tenha uma cabeça próxima do nosso ministro, negou porque era maconha. Fizemos um segundo estudo que está em vias de publicação, que vai ser a segunda casuística do mundo sobre autismo e o uso de óleo de maconha, com resultados excelentes. Bom, se a gente não consegue o legislativo, se a gente não consegue uma lei vinda desta casa, a gente tem que recorrer à Constituição, e por isso a gente entrou com a DI 5708, que falta tramitar. O STF já disse que importar semente não é crime. Ora, se tivesse votado o porte há umas 2 ou 4 semanas atrás, ficava livre o paciente. Para que tanta confusão? Então, a nossa ação direta visa isso, afastar o entendimento segundo o qual seria conduta crime plantar, cultivar, colher, guardar, transportar, prescrever, ministrar, adquirir cannabis para fins medicinais de bem-estar terapêutico. Enquanto isso não acontece, a necessidade continua. Então, entramos agora com uma ação no Tribunal Regional Federal em Minas Gerais, buscando esse direito. Outras associações já conseguem, pacientes conseguem, por que não todos conseguem? Por que essa casa não sanciona uma lei que folga o Poder Judiciário? Por que essa casa não atende de verdade a sociedade que precisa? Esse é meu apelo. Nossos números, a AMA-me, Associação Brasileira dos Pacientes de Cannabis Medicinal, eu estou terminando, tem 319, morreu uma esses dias, mas 319 pacientes em quase todos os estados da federação. 135 deles, com autorização da Anvisa, assinaram um termo de corresponsabilidade pela produção nacional via associação. O mais novo tem 1 ano, o mais velho tem 95, uma proporção de homens e mulheres, senador. E o que é mais interessante é que a mediana de idade está nos 44 anos. Metade desses pacientes tem mais de 44 anos. Então, não é só epilepsia, não é? Quando a gente distribui eles pelo país, a gente vê a distribuição desses pacientes, e o mais interessante, se eu for classificá-los por grupos de CID, olha lá,
47% são doenças do sistema nervoso, 24% transtornos mentais e comportamentais, sinais e sintomas como dor, doenças osteomusculares e câncer são os nossos principais pacientes. Aí está a representatividade desses pacientes que tiveram sua vida transformada com os diagnósticos específicos, muitos deles, aliás, os 5 primeiros, se você for na farmácia e pedir um remédio, você não vai encontrar, não é? Não foi só o doutor Leandro que prescreveu, esses 135 associados são avaliados, controlados por 15 médicos distribuídos em 9 estados do Brasil. Porque a gente deseja... minuto para concluir, doutor. A gente deseja um cultivo que seja feito de maneira associativa, que pode atender os interesses desse associado. Quero lembrar que uma associação é como um clube. O Minas Tênis não cabe Belo Horizonte inteira, nós cuidamos de poucas pessoas, então a gente quer e defende esse direito. Eu estou concluindo, existem vários processos legislativos, tanto no Senado quanto na Câmara, mas a gente entende que o 514 é um parágrafo e ajuda bem as nossas necessidades. Eu não vou apresentar, mas depois, se as pessoas quiserem, a gente tem uma cartilha aqui para mostrar, onde a gente fez um estudo que considera, inclusive, considerar a educação dos jovens sobre o uso abusivo. Mas cannabis não é esse crime. A epidemia dita aqui é bem diferente do resultado do estudo da Fiocruz, que poderia ser colocado livre, infelizmente não foi. Muito obrigado. Muito bem, doutor Leandro Ramírez, médico e diretor da Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal.